Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Israel. Fala galera, aqui é o Ebenezer. Muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do EcoCast. É isso aí, a gente tá muito feliz, principalmente porque vocês estão aqui conosco. Eu espero que vocês aproveitem muito bem, tanto, né, a nossa presença aqui e a convidada que a gente tem hoje. Daqui a pouco vocês vão ver. Muito especial, hein? Muito especial, muito especial. Israel, lembrei de um negócio, cara. Ixi, que foi? Esqueci de pagar o IPVA do carro. Cara, não acredito. Esqueci. Não, Nossa, cara. Eu acho que passou a data, não sei o que eu vou fazer agora. Ainda tem uma multa que eu peguei lá em fevereiro, eu acho que eu não paguei, cara. Cara, olha só. O que eu vou fazer? Não, pera aí. Eu vou te indicar um parceiro que eu tenho. É a galera lá do Meu Despachante Digital. Cara, lá eles fazem as regularizações de débitos de veículos. E olha só, você consegue dividir em até 10 vezes no cartão de crédito. Cara. Olha que maravilha. É isso que eu preciso, hein? Isso aí é vida, hein? Nossa. Cara, se você precisar de um orçamento, eles fazem também de forma gratuita. É só você entrar também pelo site, tem todas as informações ali, ó, www.meudespachantedigital.com.br ou também pelo telefone 99607-1200. É só falar com o João, com o Luiz, e eles vão te dar todas as informações. E se você precisa também de regularizar o seu veículo, chame aí Meu Despachante Digital. É isso aí, João. Daqui a pouco eu tô ligando aí, hein? Bom, agora que a gente já resolveu o problema aqui do Ebenezer, né? Vamos começar então o nosso primeiro episódio aqui com a Marinilda. Marinilda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Israel. Marinilda, a gente quis trazer uma pessoa, né, no nosso primeiro episódio que representasse as mulheres. A gente ainda está em março, mês das mulheres, e a gente quis trazer alguém que com maestria faça isso, né? Eu acredito que não só o seu cargo, mas acho que sua vida pessoal representa isso. E a gente quer agradecer essa sua dedicação de poder estar aqui nesse momento com a gente. Eu que Tá legal? agradeço o convite por ser uma estreia, né? Sim. E vai ser muito bom. Vamos bater um papo aqui, Legal, né? sim, Para a gente vamos se sim. conhecer melhor. Vamos lá. Vamos sim. Bom, para quem não conhece, ela é a vice-prefeita de Jales, né? E eu queria começar assim, fazendo uma pergunta que é meio diferente dos inícios de entrevista, né? Que não é uma entrevista, gente, é um podcast. Marinilda, queria que você voltasse um pouco no tempo, assim, na Marinilda que estudava quando criança, adolescente. Como que era você na escola? Você se lembra? Você era mais animada? Era a líder da turma? Era aquela Interativa. quietinha? Meninos, vocês fizeram uma pergunta muito interessante. A minha vida foi em escola pública. Eu nunca estudei em escola particular. Que legal. Olha só. E comecei a estudar em Vitória, Brasil, porque os meus pais sempre residiram em Vitória, Brasil. Claro, eu nasci em Jales, porque lá não tinha hospital. Uhum. Mas eu nasci praticamente, né, vivi Sim. em Vitória, Brasil. E lá a escola era de 1ª a 4ª série só. Era uma vilinha, Sim. né? Hoje ainda não é tão grande, mas já virou município. Mas eu fiz da 1ª a 4ª série na escola municipal, na escola estadual lá de Vitória, Brasil. Depois, na 5ª série, que chamava dessa forma, eu vim estudar o Dom Arthur. Aqui em Jales. Aqui em Jales. E a gente viajava de ônibus, pegava ônibus, estrada de terra, não tinha rodovia, né? Era a estrada de terra municipal, esse ônibus encravava. Nossa. Os problemas que todo mundo enfrenta Sim, hoje, sim, da zona rural, as né? dificuldades, eu também vivi naquela época. Então, a ponte caía, o pai vinha buscar a gente até aquele ponto, né? Porque o ônibus não conseguia voltava. passar. E eu entrei precoce na escola. Eu tinha 6 anos, porque eu faço aniversário em novembro. Então, eu ia fazer 7 anos em novembro e não podia. Mas a minha mãe dava aula lá, Entendi. na escola, e eu também queria ir junto. Então, eu entrei com 6 anos na escola.
Mas eu era praticamente uma das primeiras, porque meu pai exigia isso, né? Naquela época, os pais exigiam. Sim. Você vai ganhar um presente. Se você for a primeira, porque tinha primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Nossa. Naquela época existia isso. Sim. Recitava, né? Sim. Tinha que decorar as poesias, não era assim que fazia? Sim. Hoje não faz nada disso mais, né? Mas eu era aquela que decorava e o hino nacional toda sexta-feira, recitava a poesia, então Você eu sempre fui sentia muito já- ativa. Você já sentia como um líder ali ou não? Já tomava frente, por exemplo, vamos fazer um grupo aqui de trabalho. Já era a Já. primeira que fala, não, eu sou a líder. Já era. E na realidade, essa liderança aí já acho que vem um pouco da família, porque meu pai era vereador, né? Ah, sim. Na época. Que legal, Então, que o que aconteceu? Ele foi 20 anos vereador lá, porque lá era distrito de Jales. Sim. Então, tinha Ponta Linda e Vitória Brasil. E ele era vereador lá e Jales também, mas ele representava mais lá. Então, eu fui criada praticamente nesse meio. Meu pai tinha farmácia lá, então eu tomava conta da farmácia, eu queria ajudar a fazer tudo. Então, isso daí já veio assim essa participação minha, Sim. desde a época Já era de sangue, era já. farmácia, era na política, sabe? Você conviveu com esse meio desde criança mesmo, desde né? criança, exatamente. Ele foi 20 anos vereador, ele começou em 68. E ele parou em 88, 87. Foi a última eleição dele. E Então, naquela época, assim, tinha um sonho já, assim, na Marinilda? Desde criança, assim? o meu sonho não, né? Porque a gente não... Eram os pais que determinavam pais que naquela sonhavam, época, né? né? Sonhava pra gente. E meu pai queria que eu fosse farmacêutica para tomar conta da farmácia, Sim. olha só. E, na realidade, não aconteceu isso. E tinha que sair para estudar fora. Eu acho que farmácia só tinha naquela época em Piracicaba, era Nossa, é muito os cursos. longe. E outra, a concorrência nessa época era igual medicina, de farmácia, né? E aí tinha toda aquela coisa de deixar o filho embora, e a filha, eu sou a primeira, né? Sim. E menina, então eu acabei ficando por aqui mesmo. E eu acho que foi tudo de bom que aconteceu, né? Toda a minha trajetória de fazer faculdade aqui, já comecei a dar aula depois na faculdade mesmo, né? Aí no Soler, então foi assim. Eu não tenho nenhum arrependimento do que eu fiz. Eu acho assim que foi muito bom para mim. Construir minha família, então, não é? Sim. Foi muito bom. Eu acho legal, assim. Eu também... eu não tive uma infância, né, talvez na sua época, onde o pai que decidia as coisas, mas ainda hoje, assim, a gente fica pensando, a gente é encorajado. Ó, você tem que sonhar algo, porque senão você não vai, né, Hoje, ser nada. né? Naquela época, eram os pais que determinavam, né? Eu lembro que eu casei e meu pai que escolheu meus padrinhos. Nossa. Há 37 anos, não faz muito Hoje, tempo. às vezes, o pai não vai nem no casamento, Não vai nem- né? Os padrinhos, porque naquela época eram os políticos, e ele escolheu o doutor Edson de Freitas, que era prefeito em 68 aqui, foi quando ele Sim. entrou na política. Aí foi o Viola, aí foi o Garça, aí foi o seu Rael. Então, assim, a gente casava, mas fazia o gosto do pai, Do né? pai. Da Isso era família. meio que natural, né? Não Era. era algo... Já era É. uma tradição Só não também, né? escolheu o marido, ainda bem, né? Mas os padrinhos, era aquela coisa, quem a gente convidava, né? Sim. Enfim, mas de boa, isso não me causou nenhuma revolta, nada, sabe? Eu encarava tudo muito natural mesmo. Eu acho que, assim, conviver com o que acontece na atualidade, Não, né? É bom pra gente. Eu sei que tem coisa que a gente tem que lutar, né? sim. Né? Porque, assim, dificuldade, acho que todo trabalho tem. Sim, por exemplo, eu vinha de Vitória Brasil, eu estudava à tarde. Eu vinha fazer educação física de manhã. Eu tinha olha que só. trazer, olha só, eu vinha de Vitória Brasil de manhã, eu tinha que trazer comida para eu pra não- ficar o Sim, dia todo sim. aqui. Então foi assim, não foi fácil, mas naquela época a gente encarava assim como
tudo muito natural. Hoje as Sim. pessoas acham tudo muito Quer difícil. romantizar as coisas, né? Isso. Ou romantiza pra Não, falar, eu achava nossa, super bacana eu minha trazer vida minha sofrida, comida. né? Isso. Ah. Não, Hoje eu a não gente olho... vive a geração do fast food, né? Exatamente. Então você quer tudo pronto, quer tudo na hora, tem que ser rápido. E É. esse processo, né, que você viveu, né, é muito bacana. dolorido, né? É, mas- Em relação ao que a gente vive hoje, Hoje, né? opa... Mas, tipo, é dolorido no sentido da gente olhar, nossa, que pena, mas como você Aprende. disse, foi É uma fortaleza. algo É. que te fortaleceu. Sim, Fortaleceu. muito, Exato. muito. Eu acredito que hoje a gente tem muita dificuldade de formar adulto por isso, né? Às vezes as crianças têm tudo na mão, né? Os pais não com maldade, né? O pai Sim, hoje quer tem proteger, o prazer né? para cuidar, né? Aquela É. coisa. Mas às vezes umas situações dessas, por exemplo, você estava aqui em Jales, teu pai te ligava para saber onde você estava? Não tinha isso, Não, né? tinha nem- não tinha nem pelo celular, celular. telefone. Não é? Não, você tinha que vir com o irmão mais velho, e o meu irmão era mais novo, mas a gente tinha que vir com ele. Se ele vinha, a gente agradava ele até o Júnior. Sim. Você conhece? A gente Ei, falava Júnior. assim, leva a gente para Jales, não sei o quê. Aí já tinha a minha irmã, a outra que é a Mari Silvia, e ele falava assim, não, então vai lá, faz um lanche para mim, aí eu te levo. E meu pai só deixava vir com ele. Então, era uma coisa assim, bem... era uma proteção, mas que colocava a gente, quando eu fui fazer a minha faculdade, eu falei, preciso arrumar um desconto, né? Não esqueço disso. E o meu pai falou assim, vai lá e pede para eles um desconto. Meu pai não foi pedir desconto para mim, eu fui pedir o desconto. E o meu tio era diretor da faculdade, o Orlando Cavenaghi. Uhum. Eu fui pedir para ele falou, não vou te dar bolsa. Gente. Desconto. Porque eu sou parente e aí vai falar, você pede Vai para o seu criar um- Oswaldo Soler. Eu tive que falar com o seu Oswaldo Soler, o dono da faculdade. Quantos anos você tinha? Então, tinha 18, 17 pra 19, 18. Olha 18 só. anos. Você vê como é que é a É coisa? uma responsabilidade que hoje, às vezes, o aluno manda uma mensagem para um amigo, Isso, né? E tá tudo exatamente. certo. Antigamente então, foi era assim, algo bem... Então, acho que a gente acaba adquirindo toda essa responsabilidade Mas justamente por essa isso. situação te deixou muito mais forte, né? Amadurece muito Então. mais cedo, né? Foi isso mesmo. Eu acho interessante, eu acho interessante. E ainda assim, olhando para o que você é hoje, né? A gente vê que o seu trabalho representa muito para a cidade, principalmente por você ser mulher, né? Eu acho que representa muito por ser um cargo, né? A gente está no século XXI, ano 2022, e a gente ainda tem dificuldade de respeitar. A gente que eu falo assim, as pessoas têm dificuldade de respeitar uma mulher num cargo, talvez, de autoridade, né? Como que você tem sentido isso? Realmente tem isso? Ou tá tudo bonito hoje, todo mundo... Não tá, não. Como é que foi a aceitação? Ó, eu comecei a me envolver mesmo na política, foi em 2012. Eu saí para ajudar, tá? Vai, candidata a vereadora. Eu fui. Eu trabalhava eu fazia minha campanha sozinha. Eu, tá? Eita. É difícil a campanha de vereador, tá? A gente tem que respeitar quem conseguiu se eleger, quem está hoje lá na Câmara, porque não é uma campanha fácil. Você tem parente que é parente de não sei quem. Tudo enfim, desaparece. Tudo. É. E eu fazia minha campanha sozinha, meu pai me ajudou naquela época, que ele ainda tinha os eleitores dele, que mora aqui em Jales, e assim foi. Mas eu percebia já a dificuldade. Se tivesse que ajudar, não, era um homem. A mulher sempre ficava de ladinho. Mas como eu entrei para ajudar, achei assim, Tanto faz. que tirar de voto não quero fazer feio também. E aí eu tive 829 Olha só. Olha votos. só que bacana. Fui a quinta mais votada, mas não consegui assumir porque falta de legenda do partido, né? Então eu fiquei fora. Mas é difícil ser mulher na política, viu? A política é uma coisa assim... Como se diz? Não tem voz? A gente fala assim, a mulher vai ter voz e vai ter vez na campanha. E eu quero deixar aqui, o Luiz Henrique foi uma pessoa, quando eu... Só voltando um pouquinho. Sim.
eu não fui eleita em 2012. Quando foi em 2016, eu fui de novo, tá? Porque em 2016 eu seria eleita com Sim, o tanto sim. de voto, Só que mais aí um você foi pouquinho por um só de motivo trabalho. diferente, não queria Isso, mais agora, ajudar. Eu falei, agora eu quero vou, pra porque, valer. né? E aí eu fui barrada. Gente. Nossa. Eu fui barrada. Estou falando aqui hoje, não fui em rádio falar, não fui em rede social falar sobre isso, mas algumas pessoas sabem o que aconteceu. Porque, na realidade, quando você faz as coligações, né, vamos supor, tem vocês dois num partido e tem eu e uma outra pessoa. Só que eles já tiveram um parâmetro que eu tinha tido 829 votos. Então, gera E uma eles eram quantidade, iniciante, né? Sim. então, não, se ela fizer tudo isso de voto, você não vai. Ou você não vai. Aí Porque fizeram vai um daqui e um dali. É. Aí, então, vamos fazer o seguinte, deixa a Marinilda fora, que aí vai nós dois. Entendeu? Vocês dois. Palhaçada, né? E aí tem as alegações deles, Sim. né? Mas eu falo assim, quando eu fui entregar meu documento, não, você não vai ser, porque aceitaram fazer a coligação sem você. Com você, E não. aí já não é mais aquele negócio natural, né? Não. Igual, vamos aceitar. Aí tipo, eles já fala, te olham, "Nossa, é porque algo-" na realidade, para cada 5 homens, não, para cada 3 homens tem que ter uma mulher. É automático. Uma mulher você consegue pôr 3 homens na chapa, tá? Certo. Então, quer dizer, eu fiquei fora, ficou mais 3 homens fora. E eles não se importaram, não. O importante é que eu não fosse. Mas eu, como mulher, pensei assim, ó, aonde eu vou? Quem eu vou procurar? Fala para mim, quem que eu ia procurar? É uma situação difícil, né? Que você Então, a fica assim- mulher fica... Não é aquele negócio, não é o caso que você vai falar, olha, tem a delegacia da mulher, porque eu não vou é lá, o caso não. disso. Entendeu? E fica aquela coisa assim, pesada, porque Pesada. você fala, eu vou processar, mas O que eu vou fazer? não é nem pelo dinheiro, mas pelo desrespeito, né? Desrespeito com a É. mulher, é isso que eu falo. Mesmo porque precisa ter mulher Precisa. e precisa ter mulher com voto, porque senão fica só entra para fazer Sim, número, sim. né? E sabe o que eu acho legal de você falar isso? A gente, assim, eu não sou nem a favor nem contra, né? Quem luta pelo feminismo luta, quem não luta, não luta. Mas eu acho que é legal ouvir isso, porque tem gente que fala, cadê as mulheres? A mulher não tá lá porque ela não quis entrar. Você Você falou tá aí uma- falando uma coisa que... Você falou uma coisa que eu sempre quando alguém fala assim, gente, não tem mulher na política, tanta propaganda na televisão, está fazendo agora os partidos, né? Mais mulher na política, mulher não sei o quê. Mas a mulher tem medo justamente por Tem isso. medo. O preconceito ainda é muito grande. É muito então, grande, não essa adianta. luta, ela se persiste por longa. muito E, ó, tempo nós estamos ainda. no século o quê já? Século XXI. E a gente tá... E ainda assim, nós estamos engatinhando, e tá? Eu aquela- falo para vocês. E aquela conversa que é assim, mas hoje tudo pode, hoje tá tudo certo. Não. E isso que você tá falando tá mostrando que não Foi tá. agora, isso Não foi tá, agora. é. E, na realidade, para eu conseguir ser vice, eu tive que sair de um partido e para outro partido, porque se eu ficasse lá, não era eu que ia ser. Seria um homem, entendeu? Então, você já viu isso de bateram novo. De novo. Aí Novamente bateram de aconteceu. frente, você vai ficar de fora de novo, tá? Chegaram a falar para mim, você vai ficar de fora de novo, tá? É difícil, hein? Então, e aí você recorre a quem? Não tem aquilo que você falou, vou na delegacia da mulher, Não, vou não onde? tem. Não tem. Não Você vai tem. ficar fora. Fica fora. Depois a gente ajeita alguma coisa para você. E eu disse o seguinte, eu não quero que me ajeite nada. Eu não quero serviço. Eu quero ser vereadora. Sim. Entendeu? Marinilda, mas não vamos atrapalhar. Fica quietinha aí no teu canto. É, Tipo assim, fica vira quietinha aquela conversa no seu de canto. tipo assim, Isso. a gente Mestre, você sabe tá trabalhar. Falando, você está falando demais já. Fica quietinha aí que Meu nós... Deus. Então, nessa época, ainda é assim. Ainda tem, Ainda né? tem. E tem uma outra dificuldade que eu acho que, assim, todo político, não é só você, tem a enfrentar, até, assim, por culpa de, eu sei, alguns políticos, né, corruptos que a gente vê aí, a população desacredita de cargo público, né? De Exatamente. cargo público. Quanto a gente ouve ainda, né? Semana passada eu ouvindo gente falando que político nenhum presta, eu não quero nem me envolver com isso. E eu acho, assim, eu não sou mais tão jovem, mas olhando para o pessoal da minha idade,
eu acho que a gente tem que se envolver sim, Tem. entendeu? E a Se gente tem que envolver- acreditar. Não tem acreditar. liderança mais jovem, né? Tá Não, precisando é. dessas dificuldade, lideranças. Porque, assim, a gente olha e por exemplo, esse caso aí desses homens, eu acredito, tá? Não sei se é o caso, que o pessoal mais novo está com mente mais aberta para isso, Sim. entendeu? E eu sei que o pessoal mais conservador, não conservador de bom, conservador que quer conservar aquilo que é, sem saber o Sim. porquê, Sim. né? Ah, é bom para mim, então deixa do jeito Fica que aí. tá. Vamos continuar assim, né? Eu acho que, olhando para isso, você também vê isso de dificuldade? A população, às vezes, o pessoal que não te conhece como a Marinilda mãe, né? Você tem 2 filhos, Tenho certo? 2 filhos, seu netinho. Então, assim, você não é só a Marinilda mãe, você é política também. As pessoas têm dificuldade de respeitar isso ou você não sente isso na população? Você acredita que na população eu não sinto É? isso? Olha só. Isso é legal. Eu então. sinto A pressão é muito maior pro lado de dentro, né? Mais pro lado de Então. dentro, mais pelo lado político mesmo, entendeu? Sim. Pela população, não. Tanto Que aí vem é. a questão também de interesses, né? Sim. Tanto político como, né? Eles sabem que eu não tenho interesse político em Sim. ser, ou eu vou ser, eu quero. Não, eu quero entrar para ajudar. Pra ajudar. Esses 4 anos que eu entrei foi para ajudar. Sim. E até queria aqui deixar esse meu depoimento, que quando eu fui convidada pelo Luiz Henrique para ser a vice, ele disse o seguinte, falei, Luiz Henrique, eu aceito, mas eu não quero ser uma vice figurativa. Eu quero trabalhar. Quer ser Eu ativa. quero participar, Sim. eu quero ser ativa. E foi uma das coisas que esse acordo que fez, de que eu teria o meu lugar lá para eu trabalhar, para eu atender as pessoas. E eu acho que isso aí fez com que a população olhassem para mim, porque vice nunca trabalhou. Você já viu algum vice trabalhar? A maioria deles. Não é? Eu entro de manhã lá, eu chego 7h30 e fico lá, saí agora Sim. de lá, entendeu? O dia todo, às vezes, já almoço lá na prefeitura mesmo, pede uma marmita, às vezes 1 hora de almoço. Então, as pessoas sabem que eu fiz esse compromisso com a população. Olha, eu vou trabalhar. É Eu porque vou a estar lá sua do lado do intenção é prefeito. diferente. O seu coração Sim, no tá meu, não é já político. entrou disposto o quê? A ajudar. Ajudar. Eu, Entendeu? inclusive, assim, é uma observação de quem está de fora, tá? Eu não conhecia, de novo, não conhecia você, né? Tô feliz, inclusive, de conhecer tua história. Obrigada. E a gente vê e fala, nossa, mas toda situação que é importante, a gente vê que ela está lá, né? Tô. A Marinilda está lá, ela está atuante, ouço as pessoas falando, olha, ela fez algo. E assim, a gente fica com aquela coisa assim, o pensamento de gente que não lê nada sobre política, que não se envolve, fica, mas vice não é só para quando o prefeito Sim, não tá? Isso, É aquela... né? Mas esse não é meu papel lá. Eu estou todos os dias lá. E o Luiz Henrique que deixou isso acontecer. Sim, Porque sim, se legal. ele fosse preconceituoso também, ele falar, não, Marinildo, você vai entrar, mas... E o legal é Fica- que isso partiu dele, Partiu né? dele. Esse convite, né? Então você vê convite que partiu o coração dele, ele já tem, né, algo totalmente diferente, né? Diferente dos demais. Isso, Então, isso é. daí foi, assim, um ponto muito positivo. Sim. E que depois disso ainda, eu fazendo o meu trabalho de vice-prefeita lá, atendendo as pessoas, ajudando no que eu posso, participando de todos os eventos, de tudo que Sim. acontece, eu acabei assumindo também a Secretaria da Educação, né? A pasta Sim, da sim. educação. Eu ia chegar até nesse assunto, Então, eu vou deixar para falar depois. Porque, não, até Posso? pode falar, porque assim, o teu convívio como criança, como aluna, né, em tudo isso, eu acho que você, desde de sempre, já tinha um envolvimento, né, pelo que você Sim. falou, assim, Eu- estava à frente, vou fazer, se eu tenho que fazer a faculdade, eu vou atrás, porque meu pai, né, mandou, eu tenho que Tem ir. que ir. Então, hoje, você olhando para tudo isso, talvez te dá uma sensibilidade que outra pessoa não teria, né? Sim. E depois disso, quando eu terminei o colegial, que eu fiz a faculdade aqui, eu fui fazer ciências biológicas, e eu comecei a trabalhar na prefeitura. Entendi. E aí eu fui trabalhar no setor da educação, na Secretaria de Educação. Então, eu fiquei lá por 33 anos. Me Olha só. aposentei, né? Faz 5 anos que eu me aposentei.
Eu trabalhei os 33 anos lá, e lá era escola, era as EMEIs, que na época era chamada de creche, né? Sim, sim. Bolsa de estudo, transporte, Tudo, né? alunos que cursam faculdade fora. Então, assim, num todo, eu vivenciei ali dentro. Coisas boas, coisas ruins. Cada 4 anos mudava o secretário, porque muda de prefeito, né? Sim. E aí tinha aqueles... Tem que começar tudo do zero tudo de do novo. zero de novo, sabe? Então, foi assim, se eu parar para pensar, eu chorei muitas vezes, tá? Chorei muitas vezes. Mas você não pode desistir, né? Sim. Então, eu falo assim, meus 33 anos eu cumpri na prefeitura, dentro da Secretaria da Educação, com muita responsabilidade, com muita perseverança ali dentro do que eu podia fazer de melhor. Eu fiz, tá? Como funcionário, porque às vezes fala assim, funcionário público não trabalha, funcionário público não cumpre horário, funcionário público... Tem os, mas né? é uma coisa que ficou, né? Ficou na moda, a pessoa Na fala moda, o isso. pessoal fala isso. Tem Também vou prestar concurso, porque ser funcionário público, Traz né? segurança, Traz né? segurança. Toda aquela coisa. Mas eu posso dizer que meus 33 anos, até outro dia alguém brincou, falou assim, da vacina, quando era para tomar a vacina, quem tem comorbidade podia tomar. Eu acho que até foi o Reginaldo que falou isso aí para mim. E ele falou assim, você tem comorbidade, sim, menino, pode tomar a vacina. Eu falei, que comorbidade que eu tenho, menino? Ele falou assim, trabalhou 33 anos na prefeitura e voltou para trabalhar mais 4. Então, é verdade. Se a gente for pensar dessa forma, é verdade. Eu já sabia todas as dificuldades que tinha dentro de uma prefeitura. Mas ficaram amigos lá dentro, e as pessoas que eu lembro que não, sabe, tinha tanta dificuldade para resolver, eu estou fazendo essa parte agora. Tudo que eu achava difícil para ser resolvido, eu tento facilitar para as pessoas que vão lá me procurar. Isso é maravilhoso, hein? E eu Maravilhoso deito no mesmo. meu travesseiro, eu vou para minha casa feliz, contente com tudo que vem acontecendo, acordo no outro dia, vou trabalhar de novo. Você vê, tem meu netinho com 4 aninhos, era para eu estar lá em São Paulo, curtindo ele, dele, né? Sim. Meu pai acamado com Alzheimer, minha mãe começando com demência, né? Enfim, eu podia estar cuidando, tinha muitas outras coisas para fazer. Se alguém perguntar, entrou também porque não tinha... Não, A Marinilda, tinha coisas fora da pra se política, fazer, ela né? tem tantas coisas, A Marinilda, né? fora da política, tem. E eu resolvi, falei, não, eu vou, Sim. esses 4 anos, eu vou me dedicar e estou cumprindo com muita firmeza e peço a Deus que me dê força para continuar, vai, sim. Se Deus quiser. terminar os 4 anos, né? Vai. Que Saúde, Deus dê força mesmo, porque porque não eu é acho- fácil. Eu acho que sabe é assim, difícil. a gente fala de cargo público porque eu acho que não existe um cargo que lida mais com pessoas do que esse cargo, Sim. né? Eu trabalhei no hospital por 9 anos, eu trabalhei em recepção, trabalhei na parte mais interna mesmo, vi coisa lá que, tipo assim, não era para um funcionário comum ver, não era nem para o meu cargo ver. Mas você vê que lidar com pessoas é muito difícil. Agora, quando você lidar com pessoas que ainda tem aquela coisa assim, foi eu que te pus lá, foi eu que te coloquei, eu acho que tem um peso grande, né? Tem. E eu acho que não é só a responsabilidade de cumprir com o cargo, é de cumprir com o legado que você acredita Sim, que é importante. Que é importante. É aquilo que vocês falaram. A população, eu não vejo. A população é um respeito muito grande. Eu não posso falar que a população não me respeita, mas eles respeitam muito. Isso daí de falar, às vezes eles falam, Sim. coloquei, tem que fazer. Para mim, nunca ninguém chegou e falou, eu votei em você e você vai ter que fazer isso para mim, porque eu já, natural, eu estou ali como uma funcionária. Eu me coloco como uma funcionária para atender da melhor Sim. forma possível. Claro que agora com um grau que eu consigo fazer Ter autonomia para algumas para coisas algumas que não coisas tinha, que né? não tinha, E entendeu? vão falar de qualquer jeito, né? Você Não, fazendo não, as pessoas vão cobrar, né? Então, Mas isso eu é acho natural. assim, é isso que eu falo. Bom, eu abri um caminho, né, para as mulheres. Tem 2 mulheres na Câmara, também 2 vereadoras, né? E eu falei para elas um dia, precisa ter mais mulher na política. E talvez, não falo que falta, porque elas que têm que fazer algo, mas talvez elas pegar e falar, vamos montar alguma coisa para incentivar. Era justamente isso que eu queria. E eu falei, Pela a mulher não dificuldade, pode ser usada, a mulher não pode ser usada dessa forma, sabe?
ela tem que Pra entrar... talvez mostrar, tipo assim, olha, tem uma mulher que usa como propaganda, né? Eu Não acho é mais assim que a mulher tem que entrar para fazer acontecer mesmo. Então, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa para colocar mais mulher na política, mas essas dificuldades, você não pode, sabe? Não Você depende, eu quero fazer, mas e se as mulheres não vierem? O que a gente pode fazer, né? Exatamente. Eu acho que, assim, é aquele caso que tem gente que não dá valor à conscientização, né? Não dá valor. Quando você fala pra criança não jogar lixo no chão, você fica falando, a criança não vai te ouvir. Ela vai ouvir. Vai ouvir. E isso acontece com todos nós. Adultos também precisam ser conscientizados. Só que se você falar uma vez, olha, precisa ter mulher na política, e ir embora, as pessoas esquecem aquilo que é natural, no sentido assim. Eu cresci, né, ouvindo que às vezes mulher é para estar em alguns lugares e outros não. Não, né? Eu cresci mulher assim. é na cozinha e pronto. Se eu não ficar ouvindo isso o tempo todo, chega uma hora que eu posso não falar, mas a minha atitude a mulher continua fazendo algumas coisas e outras não, né? E além da política, eu falo assim, a mulher, além dela trabalhar fora, né, que eu trabalhava manhã, tarde e noite. Eu trabalhava na prefeitura e dava aula à noite. Então, você fazia teu serviço fora. Sim. E tinha que mais- fazer o de mais casa, serviço de papel casa de também, mãe, papel de esposa, né? sim, Papel A de cobrança irmãos, né? E ser a sentimental mais dos filhos, velha talvez. dos filhos. Que hoje eu paro e fico pensando como eu dei conta, né? E a gente faz essa pergunta a todo momento. Eu falo assim, acho que é a idade, que a gente estava mais jovem e a gente dava conta, né? Mas não é fácil. Se você fizer uma retrospectiva de como foi, né? Eu até brinco, às vezes, com as pessoas, falar, na minha época, minha filha tem 35 anos, não faz tanto tempo. Sim. Eles não usavam fralda descartável, porque eu não tinha condições de comprar fralda descartável. Era fralda de pano. Teve gente que já falou assim, não, mas eu já usei fralda de... Mas meus filhos não usavam. Por quê? Não é porque não tinha. Eu era porque tinha, mas eu não tinha condições de comprar, porque eu trabalhava na prefeitura e o meu marido era jogador de futebol. Chegava no final de outubro, setembro, não classificou o time, todo mundo era dispensado, aí ficava setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ia ser contratado em março de novo. Nossa. E aí ficava só o meu salário para casa. Pesava muito para mim. Eu acho que, assim, todo mundo que olha de fora nunca imagina essas coisas, não, né? Não imagina. Imagina quem é o colega de trabalho, o colega mesmo, que só vê você lá, só pensa nisso, né? Sim. Nas cobranças que você tem que fazer, se você dá conta, se não dá conta, né? Aí, às vezes, você não dá conta porque é mulher, né? É porque é mulher, não dá conta. Exatamente. Mas olha o tanto de coisa que você estava carregando, muito. Né? E eu acredito que, assim, olhando para tudo que você fez, acho que você não deixou de cumprir com as suas realizações, né? Não. Fiz tudo... trabalhei, cuidei da família, o que eu tinha que fazer eu fiz, tudo na medida do possível, Sim. né? Porque o dinheiro era curto, mas eu fiz, eu não... É aquilo que eu falei para vocês desde o início, não me arrependo de nada que aconteceu na minha vida, faria tudo de novo. É legal esse bate-papo que a gente está tendo aqui, porque incentiva outras mulheres. O seu exemplo, o legado que você deixou, né? Por onde você passou, isso traz incentivo, né? Sim, para as não pessoas, pode para as desanimar, a mulheres mulher que não querem... pode desanimar. Luta, vai em frente, Sim. trabalha manhã, tarde e noite. Eu Cuida de também casa, trabalhei, dos cuido filhos, de casa, dos filhos, entendeu? Agora, por exemplo, estou como vice, eu continuo cuidando da minha casa. Sim. Eu só tenho 2 vezes na semana que vai fazer limpeza na minha casa, uma secretária que vai me ajudar 2 vezes na semana, o restante sou eu. E uma curiosidade, entendeu? como é que foi o processo com o seu esposo? Né? Essa aceitação na política, como é que ele lidou com isso? Quando meu pai era vereador, ele ajudou bastante na campanha, sim. Ele ajudava, entendeu? E aí eu junto, e ele já foi, acho que mais ou menos... E meu pai sempre, acho que o sonho do meu pai era esse, que eu realizei agora. Mas, infelizmente, ele não... Mas eu converso com ele, falo para ele, levei ele na posse comigo, tá? Legal. Para tirar foto, cumpri com muito... E o meu marido,
Em 2012, quando foi para acontecer que eu recebi o convite, a gente estava na avenida. E eu falei, não, eu não quero isso para mim, não. O Sérgio, não, ela não quer, não. Aí eu comecei, não, o Sérgio não deixa, né? Eu não vou entrar, o Sérgio não deixa. A culpa do Joguei Sérgio. a culpa do Sérgio, o Sérgio não deixa. E eles foram na minha casa conversar com o Sérgio. E o Sérgio falou para mim, ó, você achar que você deve entrar, entendeu? Ele foi muito bacana, muito companheiro, legal, muito entendo. parceiro. Ele te ajudou Apoiou também. mesmo. né? Ajudou Como ele já tinha muito ajudado, já tinha na noção de como campanha. era. Isso, ele já sabia. O único medo era esse preconceito das mulheres, de ouvir certas coisas que ele não ia ter paciência de ouvir, que ele ia partir para a ignorância, ele falava. Mas Afinal, também... é o seu esposo e Ele o que ele quer quer fazer é você, né? proteger É. você. Então, foi assim, muito tranquilo, ele me ajudou. Na próxima bom. também, agora de vice, a mesma coisa. E vou te falar, ele vai todos os dias ajudar lá no Fundo Social. Entendo. Ele pega o carro, ele vai lá para o Fundo Social. Ele vai ajudar também, porque ele vê eu todo dia saindo para trabalhar e ele vai lá para o Fundo Social, porque ele já está aposentado. Então, ele vai ajudar a entregar cesta, ele vai buscar bom. colchão, cama, né, que as pessoas doam Sim. e deixa lá. Então, assim, ele está participando junto comigo. É Que bom, isso é. aquele negócio assim, as pessoas pensam, é cargo público, é isso, é aquilo. Então, ele só quer fazer o serviço deles, né? Ganhar o dinheiro e aposentar. Aí ele não ganha nada, E tá? você ele não olha, ganha nada. e Faz você por olha para amor Faz por mesmo. amor. É. e vê que o legado dele era fazer, né? Sim. Não quer dizer se tava recebendo, lógico, a gente precisa, né? Sim. Encher a barriga dos nossos filhos, mas olhar para tudo isso e falar, olha, quem faz, ele faz. Sim. Independente se tem alguém pagando, vendo ou não, Não. ele tá fazendo, né? Tá. É bonito Então, isso, é bonito. para ele é bom também, Sim. né? Que está aposentado, ter alguma coisa para fazer. Sim. E eu acho engraçado porque, como ele foi jogador de futebol, achei que ele ia se identificar com o esporte. Não, Mas ele não. começou a ir para o Fundo Social e ele gostou. Então, ele leva uma coisa para para outro, junto com o pessoal lá do fundo, e todo mundo conhece ele como jogador. Sérgio, agora que você... Então, ele... Inclusive, ela era da escolinha dele. Era da o escolinha Sérgio, dele. Lá na Aí, FEPASA. na FEPASA, Foi muito tempo lá, quando criança. Também ele teve Legal. esse papel muito importante É. na educação das crianças Sim. aqui na E né, era muito em bom, Jales. assim. Ele dava incentivo muito legal, assim, Muito. até mesmo pro estudo, sabe? É. É interessante isso, porque às vezes as pessoas pensam que o comum também é falar do jogador, né? O jogador só quer porque não queria estudar. Isso, Mas não o é. incentivo, ele era... Em todos os treinos, Isso ele é legal, era um hein? incentivo muito É grande verdade. dele. E ele amava, ele ama até hoje que tem uns 3 sacos de uniforme lá. Falei, dá Joga essas fora, roupas, que dá para seja. alguém, para treinar, para não sei o quê. Não, eu vou... sabe aquela coisa? Vou fazer alguma aquele coisa. apego que ele acha que ele vai voltar, na cabeça, acho que pensa. Falei, vou não, fazer doa. uma coisa com eles, não vai nunca, Doa vai ficar para o lá. Wilter lá na Secretaria de Esportes, né? Ele falou para mim que ele vai doar. Agora ele vai doar. Marinilda, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você hoje voltasse para Marinilda de 18 anos de idade, lá talvez na época que estava começando faculdade, ou ver se ia fazer, qual conselho você daria para aquela Marinilda lá naquela época? Difícil, né? Agora pegou. Eu só acho que eu casei um pouco cedo. É? Eu casei com 22 anos. Eu fico pensando, hoje, você acha que alguém casa com 22 anos? Mas naquela época era uma idade boa, né? Sim. Eu, com 26 anos, eu já tinha os meus 2 filhos. Nossa. Entendeu? Mas é tudo coisa de momento, né? Eu morava aqui em Jales, meus pais moravam em Vitória, Brasil, eu tinha que ficar em pensão, o Sérgio ficava na República, porque ele era jogador. Então, precisa fazer... Vamos casar e juntar, que dá tudo certo, né? Vamos juntar os panos e Mas- vamos morar junto. Se eu tivesse que voltar nos meus 18 anos, conselho que eu daria, eu acho que estudar. Estuda mais. Estuda. Porque hoje as pessoas, não, eu tenho que trabalhar e param de estudar. Eu estudei e eu acho assim que eu poderia ter Estudado mais. estudado mais, ter partido para outras coisas, entendeu?
Mas é aquilo que eu falei, a dificuldade era grande. Sim. Outra, naquela época você não tinha, hoje tem bolsa, não sei o quê, bolsa faculdade, você ganha Enem, você entra na faculdade. Então, hoje está fácil para estudar. É. Naquela época, quem fazia faculdade era só filhinho de papai que estudavam, Sim. não A é? gente tem uma facilidade hoje, assim, olhando para a Não é? internet, tem curso que antigamente você tinha que viajar para São Paulo. Hoje você Hoje faz você online, tem AD. né? AD você paga R$ 180 para fazer Eu um acredito curso nisso AD. também. Inclusive, É? eu ia perguntar só que o oposto, tá? Não para os alunos. Tá. Mas você olhando para o pessoal que dá aula hoje, né? Para os professores, você acha que eles têm mais dificuldade hoje? Olhando principalmente para a classe mais né, adolescente e jovem, sem ser faculdade. Você acha que os professores têm mais dificuldade hoje ou você acha que antes era mais difícil? Mais dificuldade hoje, você Acho que esse acredita? mundo digital também trouxe uma dificuldade, né? É, a questão do celular, leva É. na aula, já Não pode distrai. isso, É. não pode, né? E eles não têm, eles têm todos os direitos, os Sim. alunos, né? Eu tenho dó dos meus amigos professores, sim. Mas é aquela coisa, tem um limite também, né? O professor, ele tem que ainda ser respeitado, né? Mas Ele é é a difícil. autoridade máxima ali Não na é sala. mais, sabe? Mas, infelizmente, Sabe? hoje... A gente concorda que deve ser, Mas Mas não é assim. o que a Mas gente não é. consegue fazer? A gente fica quase assim, quase igual você ficou lá de mãos atadas quando o pessoal te tirou, você fica, o que a gente pode fazer, né? Os pais não cuidam direito das crianças, né? Porque a responsabilidade é do professor cuidar, O né? professor Ele tem que que tem que educar. ensinar tudo. Educar são os pais, né? Dar conhecimento, passar conhecimento é que são os professores. Então, os pais, às vezes, confundiram isso daí, né? E tem aqueles que jogam, né? Na creche ou na escola, falam, não, você educa, você Isso. né? Faz o que você porque quiser. antigamente chamava de creche, que era muito social, né? Naquela época, era o social. Você tinha que levar a criança para a creche, para ela ter onde ficar, ter onde comer, ter onde, né? A mãe... Hoje é diferente. Hoje a EMEI já é mais para educar, para ensinar, né? Desde da primeira infância, já para com professor, com educador dentro da creche, então da EMEI. Então, mudou bastante. Mas eu dei aula 27 anos e era à noite que eu dava aula, só para ensino médio, que era esse daí, pessoal tá? O pessoal que trabalhava durante o dia, Isso, eu né? senti mais dificuldades nos meus 4 últimos anos. Eu senti muita dificuldade. Que é o mais recente, Que é o mais próximo recente, de agora, né? faz 5 anos, 7 anos atrás, eu achei, começou já a ficar muito difícil de você dar aula, porque naquela época, se o seu pai recebesse uma reclamação, que você respondeu para o professor, você não obedeceu o professor, seu pai te punha de castigo, seu pai tomava providência. Era Hoje, uma geração diferente, eles né? vão lá brigar com o professor. Por que fez isso com o meu filho? Porque, entendeu? É difícil até de você falar o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer por Sabe? esse pai, por esse aluno? Vou deixar ele? Eu acho Né? que a família, os pais têm que participar, tem que ser bem ativo na EMEI, na escola, à noite, o filho que faz... Tá, agora a escola é integral, né? Todas as escolas é integral. Então, o filho fica o dia todo, praticamente, na escola. Aí o pai está trabalhando, chega em casa cansado, eu vou dormir, o filho fica sem aquela palavra do pai, o que você fez hoje, a cobrança, eu acho que a gente precisa assim, o que você fez hoje? Sua tarefa, tem tarefa? O que eles deram hoje? O que o professor falou? Esse questionamento, a criança presença do sente pai. necessidade dessa presença e dessa cobrança. Eu Se a gente acho pensa que criança não gosta de limite, ele não gosta, mas ele precisa, sabe, precisa. ele sabe que quando o pai põe limite, é que o pai está se importando com ele. É o famoso domínio da vontade, né? Eu sou curioso, eu não sou da área da educação, mas eu gosto de entrar nessa área, porque, eu e minha esposa, a gente arrumou um cachorrinho, né? Um pitbull, Cachorrinho, cachorrinho, Ele é é. bebê, porque ele é novinho, Aí é o né? seguinte, o pessoal que arruma cachorro normalmente, o cachorro, beleza. A gente começou a seguir um monte de gente que ensina cachorro, pra gente tentar ao máximo ensinar ela. Ela não é tão ensinada ainda, mas a gente já tem mais controle sobre ela que a maioria das pessoas tem sobre os seus cachorros. Aí eu fico pensando... Aí, na época, eu tinha medo de ter filho, né? No sentido que não saber cuidar. Eu fico, gente, se a gente conseguiu, pelo menos, assim,
buscar, nos dedicar, cuidar de um cachorro que dirá de um filho. Sim. Só que o que eu vejo é que os pais não têm feito isso hoje. Não têm se preocupado. Eu lembro até hoje. Eu acho que eu tô falando mais que você, Não, né? pode... Não. Meu pai, uma vez, ele ganhou um livro, assim, de alguma escola que estava doando, ele ganhou um livro. Falava sobre como criar os seus filhos. Era um livro dessa grossura. Lembro de 1000 e poucas páginas, enorme o livro. Meu pai leu inteiro o livro. E assim, eu não sei o que ele aprendeu, né? Porque ele não depois... Ele tinha dificuldade de compartilhar, mas eu sei que aquilo... Ele pôs em prática. Colocou em prática, sabe? Eu vejo que, assim, os pais não têm isso hoje. Os pais, assim... a criança é bebezinho, deixa o celular. Cresce um pouco mais, deixa ele para os amigos, sei lá, para a escola, não sei, né? Você sabe, assim, é algo que a gente tem... Eu sou como diz o povo, né? É um pai fresco, né? Ah, que gostoso. Nosso bebê tem 3 meses. Nossa. E a gente conversa muito, eu e minha esposa, que a gente quer tomar muito cuidado com essa questão da tela, do celular, da televisão, no início, né? Porque essa geração é uma geração que já nasce pronta. Se você der um celular para ela, ela sabe muito mais que a gente. Não, e eu que passa o sou, dedinho como assim, engenheiro ó. eletrônico, vai saber muito mais que eu, como Ebenezer, que é da área de tecnologia, Sim. né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque perde essa interação com as crianças, com a família, né? A gente Sim. quer ser aquele pai presente, aquele pai que quer jogar bolinha de gude, que quer colocar o filho para jogar bola, que quer arrancar o tampão do dedo, como eu fazia, como eu era criança, quando eu era adolescente. E a gente tem tomado muito cuidado com isso, sabe? Fazer isso junto com os pais, Isso. porque eu fazia. Eu jogava bilboquê, eu jogava peão, eu Sim. jogava bola, eu jogava... Pipa, Mas tudo assim, com e- meu irmão, a gente tudo junto, entendeu? A gente- Era diferente. Os pais hoje que é assim, ó, a criança vai brincar. Isso. Tipo, não vai brincar, vamos brincar. Vamos brincar. Né? E isso, a criança Vamos quer juntos. essa participação. Aí, ó, Quer agora eu tô atenção. lembrando, meu pai brincando de bola comigo. Ah Ele lá. chegava cansado. Cansado, ele era é. pedreiro na época. Ele chegava assim, 6h30 da tarde. E eu lá, todo no gás, vamos brincar de bola. E tipo, ele tava lá, ele ia. E isso cansado. fica gravado marcado. na nossa memória, fica marcado. Marca. Né? Eu lembro que o Sérgio fazia faculdade, o Rafael, meu filho, foi muito chorão. Hoje eu fico pensando, se tivesse um celularzinho desse, um tablet para ele, eu não Virar, tinha né? sofrido tanto, porque não tinha naquela época. Hoje ele está com 32 anos. Não tinha isso daí. Então, é a dificuldade que... E o Sérgio fazia faculdade, eu tinha que ficar com ele sozinho. E o Sérgio ia fazer faculdade, eu ficava em casa. Os dias que eu não tinha aula, ou a minha irmã cuidava deles. Gente, que dificuldade que É era. aquela dedicação É. integral, né? Não, Tem que ter. integral, 24 horas. Não é fácil para a mulher, não. Papel de mulher é difícil, viu? Eu acho que assim, a gente pode realmente fechar com chave de ouro essa conversa aqui com essa sua frase. A vida de mulher não é fácil. A vida né? de mulher não é Eu, fácil. eu sou casado, eu vejo o esforço da minha esposa para carregar muita coisa que talvez eu olho assim e falo, tá tudo certo, mas não tá tudo certo. Ela tá fazendo mais do que talvez deveria, né? Sim. E a mulher é muito forte, né? Muito forte Muito. em tudo. E eu acho que assim, eu não acho que a gente tem que nem endeusar homem nem mulher, Não. mas reconhecer que eu acho que assim, olhando para tudo, a mulher sempre se dedica fundamental, mais, né? sempre se dedica Você mais. pode ver com os filhos, né? Todo aquele meio de campo. Você vai ver, o seu é pequenininho ainda. Mas quem tem o filho já maior é aquelas... Deixa eu ir em tal lugar, não, seu pai não deixa, a sua mãe. Aí a mãe tem que fazer aquele meio de campo. Pede para o seu pai, ou então pede para sua mãe, né? Então, Até o filho fica perdido, né? Mari? Até Eu o vou- filho, Sei sabe? que É eu muito faço. difícil isso. Por isso que o casal tem que conversar muito e conversar, tomar né? decisões, porque na minha época era assim, tá? Meu pai pede para sua mãe, minha mãe pede para o seu pai. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer Eu não agora? sei No o que eu fim, faço. acabava não indo. Não ia, entendeu? Porque ninguém queria. Ninguém Então, tomava posição, né? eu acho que isso daí é importante, mas a mulher sabe fazer esse meio de campo também quando o pai não deixa. E a O mãe famoso fala, se vai, vira, que né? Ela dá aquele vai, jeito aquele dela. jeitinho. A mulher dá jeitinho para tudo, né? Consegue consertar tudo. Marinilda, Mas é isso aí. e assim, infelizmente a gente tem que encerrar, né? Uma Encerrar. pena. Uma pena. Eu espero que Muito você bom, papo. possa vir outra vez, tá eu bom? venho. Mas eu queria encerrar fazendo uma pergunta para você. Queria que você pensasse que esse microfone e essa câmera
né, tivesse sendo transmitido para o mundo inteiro agora e começasse ao vivo, igual naqueles filmes assim, sabe, que para tudo e o pessoal tá todo assim olhando para a câmera, o que vai acontecer, né? Você tem alguma mensagem para deixar para esse pessoal do mundo, do planeta Terra, do planeta Jales, né? Que possa ecoar, que possa tocar mesmo no coração. A gente está vendo tanta a guerra aí, né, nesses países, e eu acho assim, lá é um tipo de guerra que é outro tipo de guerra, né? Todo mundo. Então eu acho assim que tem que ter empatia. Eu acho que está faltando muito essa empatia, sabe? Se colocar no lugar do outro. Antes de falar qualquer coisa, essa tecnologia aí, as redes sociais, as pessoas estão perdendo limites. Perdendo limites. Eu gostaria que as pessoas parassem um pouco e pensassem que o mundo não gira só em torno disso. Porque as pessoas estão entrando de corpo e alma nessa tecnologia. Sim. E acaba machucando muitas pessoas, falando coisas que não devem, instigando a coisas que não deveriam, né? Então, eu peço assim, que as pessoas tenham união, que as pessoas tenham empatia, olhe para o outro com mais... Humanização? Mais humano, sabe? Enxergando ele na outra pessoa. Atrás de um cargo, sempre tem uma pessoa, isso, né? Tem a mãe, tem a avó, tem a esposa. A esposa. Né? Então, era isso que eu pediria. E que as mulheres não desistissem dos sonhos dela, tá? Porque ela consegue. Certo. O que ela almejar, ela consegue. O lugar dela, como muitos dizem, é onde ela quer. Então, força. Eu sei que é difícil para as mulheres, às vezes não tem esse... Mas força para elas chegarem onde elas querem. E elas têm essa capacidade, pode ter certeza disso. Bom, então, pessoal, é isso. A gente quer agradecer a presença da Marinilda aqui com a gente, né? Essa mulher que me surpreendeu, não porque eu esperava menos, mas porque eu não te conhecia. Sim. Fiquei feliz em te conhecer, tá? Eu Obrigado. também. Imagina. Foi um prazer receber você, ter esse bate-papo com você, conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu que agradeço a vocês terem feito o convite. A hora que vocês precisarem, estou à disposição. Tá? Obrigado. Como mulher, como vice-prefeita, vamos lá, prefeitura, como educação, tá? Sim, a gente está de portas abertas lá, estou todos os dias na prefeitura. Obrigado. Pode ir lá, me coloco à disposição de vocês. Sim, tá? A gente vai convidar você outras vezes, tá legal? Eu bem, tá? Obrigada, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau. Até. Tchau, Obrigada. Tchau.